Ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que chegou a acordo para liberar fundo de garantia para os superendividados. Pesquisa revela quase 50% dos brasileiros fazendo bicos para completar a renda. Americano que tentou atirar no presidente Donald Trump no último sábado vira réu com o risco de pegar prisão perpétua. Irã faz proposta para a reabertura do Estreito de Hormuz, mas reafirma pontos dos quais não aceita abrir mão. Se eleição for para o segundo turno, pré-candidatos Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado estariam empatados tecnicamente com o presidente Lula. Passa de 40 o número de pessoas que desaparecem todos os dias em São Paulo. FIFA lança ranking para o Mundial de Clubes, marcado para daqui a 3 anos. E para a Copa do Mundo, que vai começar há menos de 2 meses, o que mais preocupa os técnicos é o aumento das lesões dos jogadores. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O endividamento da população e a saúde financeira do brasileiro é uma das principais preocupações do governo federal. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu com CEOs de bancos públicos e privados para discutir um programa nacional de renegociação de dívidas. De acordo com o ministro, as medidas do governo para conter o endividamento das pessoas físicas devem ser anunciadas ainda esta semana. Para falar sobre este assunto, vamos até Brasília com o nosso repórter Bruno Tibério, que traz mais informações sobre o novo programa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueta, que nos acompanha de casa. Então, o anúncio do Desenrola 2.0 pode acontecer, inclusive, nos próximos dias. O principal destaque, só um minutinho, Jaqueta, só para eu tirar o meu retorno aqui. Perfeito, agora sim, agora fica ótimo. O principal destaque dessa iniciativa é o uso do FGTS para bater as dívidas. O saque ele deve ter um limite e vai ficar ainda, inclusive, restrito a um percentual do valor disponível na conta do trabalhador. O ministro, inclusive, confirmou o uso do FGTS no Desenrola 2.0 em coletiva de imprensa, que, inclusive, nós vamos conferir nesse exato momento o que disse o ministro em relação a essa questão do FGTS, porque tinha uma dúvida se, de fato, o FGTS iria entrar agora nesse programa do Desenrola 2.0. Uma dívida de R$10 mil, por exemplo, no mês seguinte ela possivelmente vai ser uma dívida de R$11 mil, no outro mês uma dívida de 12 alguma coisa. Uma família brasileira que tem um salário médio, possivelmente não sai desse ciclo de atualização da sua dívida. Então, com um desconto amplo, a gente vai chegar a descontos de até 90% desse programa. Então, com um desconto amplo, você imagina que você tem uma dívida de 10 mil, que roda uma taxa de juros de 8%, 10% ao mês, por uma dívida muito menor, uma dívida que, por exemplo, pode ser de R$1.000, com uma taxa de juros muito menor. O que vai permitir que as famílias se desenrolem, se ganhem espaço e ganhem fôlego. Acho que teve notícias recentes de que o governo teria recuado de usar o fundo de garantia. Isso não é verdade. A gente segue trabalhando com a possibilidade de usar o fundo de garantia. Mas teve notícia de que o fundo poderia ser usado se ele cobrisse o total da dívida e não parcialmente. Tem essa... Não tem essa limitação. A limitação que vai ter para a garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então, é um saque limitado dentro do programa, vinculado ao pagamento das dívidas do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida. Além do FGTS, o novo pacote ele deve contar com recursos do Fundo Garantidor de Operações para dar segurança às instituições financeiras nas renegociações. O ministro ele disse, inclusive, que o governo negociou as regras com grandes bancos e também fintechs, buscando consenso para reduzir juros e também ampliar o alcance do programa. O objetivo desse programa principalmente é renegociar as dívidas consideradas muito mais pesadas para o orçamento das famílias. Entre elas, o cartão de crédito, o cheque especial e também o crédito direto ao consumidor, muito conhecido como CDC, uma das principais formas de financiamento para diversos produtos.
Ok, Bruno, obrigado pelas informações. Daqui a pouco ele volta direto de Brasília com outras notícias. E uma pesquisa do Datafolha mostrou que quase metade dos brasileiros passou a buscar uma fonte de renda extra nos últimos anos. De cada 10 pessoas, 6 relataram que a renda familiar não é o suficiente para cobrir todas as despesas do mês. É preciso fazer o famoso bico. De acordo com a pesquisa, a busca por fontes de renda extra está ligada ao fato de que a renda média no Brasil é historicamente baixa. O mercado de trabalho segue aquecido, mas os salários continuam baixos. Isso leva muitas pessoas a buscarem uma nova renda complementar e muitas vezes na informalidade. Na visão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o atual cenário de superendividamento ajuda a explicar essa percepção. O consumo hoje depende do mercado de trabalho, da inflação e das condições de crédito. Hoje, os juros ao consumidor giram em torno de 60% ao ano, algo que não se via há quase 10 anos. E, com os juros nas alturas, comprar parcelado ou pegar empréstimo fica ainda mais difícil. E diante desse cenário, segundo o Datafolha, quem mais sofre com as dívidas são as mulheres. Quando os dados são detalhados, a conclusão é que as brasileiras se dizem mais inseguras e desanimadas do que os homens em relação à situação financeira. Elas também afirmam em maior proporção que as finanças pessoais afetam negativamente a própria saúde. Há alguns fatores que ajudam a explicar esse cenário, principalmente na questão socioeconômica. O rendimento das mulheres é em média cerca de 20% menor do que o dos homens, o que já as coloca em uma situação de maior vulnerabilidade financeira. Além disso, elas ainda estão menos inseridas no mercado de trabalho do que os homens, o que as deixa mais expostas a situações como o endividamento e a inadimplência. Os dados da pesquisa ajudam a explicar a sensação de aperto no orçamento dos brasileiros. De cada 10, 4 entrevistados dizem que a renda familiar não foi suficiente nos últimos meses. A desigualdade salarial de gênero persiste no Brasil, com mulheres recebendo menos que homens no setor privado, mesmo com o aumento do emprego feminino. As mulheres negras enfrentam as maiores disparidades, com rendimentos significativamente inferiores aos de homens não negros. As mulheres recebem, em média, 21% menos que os homens no setor privado do Brasil. O dado é do 5º Relatório de Transparência Salarial, divulgado em 2026 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações de mais de 53 mil empresas. O levantamento analisou dados entre 2023 e 2025 e mostra que, mesmo com o aumento da empregabilidade feminina, a desigualdade salarial não diminuiu. Nesse período, o número de mulheres empregadas cresceu 11%, chegando a 8 milhões de trabalhadoras. Os dados também revelam um forte recorte racial importante. O número de mulheres negras empregadas cresceu 29%, mas elas continuam na base da renda, com os menores salários em comparação a outros grupos. Em média, as mulheres recebem cerca de R$ 3 mil por mês, enquanto os homens ganham mais de R$ 5 mil. A diferença salarial, que era de 19,4% em 2024, subiu ao longo dos relatórios até chegar aos atuais 21,3%. A desigualdade varia de acordo com o porte das empresas e os setores da economia, sendo maior em grandes companhias e em áreas como indústria e agropecuária. Mesmo com avanços em políticas internas, como jornada flexível e auxílio creche, a diferença de salário entre homens e mulheres persiste no país. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, entre janeiro e março deste ano, o desmatamento florestal caiu 17%, atingindo o menor índice para o período. No entanto, nas últimas décadas, a Amazônia sofreu uma perda significativa de sua cobertura florestal, em grande parte causada pela ação humana. O Amazon utilizou satélites para obter dados mais precisos que pudessem mostrar os últimos avanços das áreas desmatadas no Brasil. Esses satélites são capazes de detectar áreas devastadas a partir de 1 hectare, enquanto os alertas do INPE consideram áreas maiores que 3 hectares. Com essa tecnologia, foi possível identificar os impactos positivos e negativos da devastação na Amazônia entre agosto de 2025 e março de 2026.
Os dados mostram que a área desmatada passou de 2.296 quilômetros para 1.460 quilômetros, representando uma redução de 36%. O levantamento também apontou que os estados de Mato Grosso, Roraima e Pará lideram o ranking de desmatamento, sendo Caracaraí, em Roraima, o município mais afetado. Além disso, a pesquisa analisou situações de degradação florestal, que consiste no dano parcial à floresta, causado, por exemplo, por queimadas ou exploração de madeira. Nesse caso, os dados indicaram uma redução de 95% em relação a março de 2025. De acordo com os pesquisadores do Amazon, apesar dos resultados positivos, é necessária cautela na análise. Isso porque a redução ocorre após um período crítico. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, a Amazônia registrou o maior nível de degradação da série histórica do Instituto. Por isso, ainda é cedo para comemorar. Para os pesquisadores, para garantir resultados futuros mais consistentes, é fundamental aumentar a fiscalização, punir os responsáveis pela derrubada ilegal e investir em políticas de geração de renda associadas ao modelo de desenvolvimento sustentável, que priorize a conservação da vegetação nativa. O governo tem como meta zerar o desmatamento no país até 2030. E a seguir, se a eleição for para o segundo turno, pré-candidatos Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado estariam empatados tecnicamente com o presidente Lula. E passa de 40 o número de pessoas que desaparecem todos os dias em São Paulo. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a criticar e ironizar os ministros do Supremo Tribunal Federal em mais um episódio da sua série Os Intocáveis. O vídeo produzido com inteligência artificial mostra bonecos de fantoche fazendo uma sátira à notícia crime do ministro Gilmar Mendes, enviada ao ministro Alexandre de Moraes para incluir Romeu Zema no inquérito das fake news. Quem traz mais notícias sobre este braço de ferro entre o Judiciário e o ex-governador de Minas é o nosso repórter Bruno Tibério, que está lá em Brasília. Olá, Bruno. Pois é, o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Romeu Zema, voltou a postar em suas redes sociais um novo vídeo da série chamada Intocáveis. O vídeo, que foi produzido com inteligência artificial, ele usa personagens que representam ministros da corte e também aparecem em tom satírico. Em um dos vídeos que já foi publicado, uma caricatura, atribuída ao ministro Gilmar Mendes pede ao ministro Alexandre de Moraes a retirada do conteúdo e também a inclusão de Zema no chamado inquérito das fake news. Na fala, o personagem ele cita que a investigação estaria aberta há anos e serviria para atingir os adversários. Essa série de vídeos ela tem gerado tensão entre Zema e também integrantes do Supremo, principalmente depois que Gilmar Mendes formalizou o pedido para que o político mineiro ele fosse investigado por ataques anteriores à corte. O inquérito das fake news, inclusive, ele é relatado por Alexandre de Moraes e já foi utilizado em diferentes casos para tentar apurar ali ameaças, ataques e também disseminação de informações falsas contra o judiciário. Esse pedido, ele é relacionado a um outro vídeo publicado no mês de março, onde Zema criticava as decisões do Supremo e fazia também menção ao caso Master. Segundo Gilmar Mendes, o conteúdo divulgado nas redes sociais teria ultrapassado a liberdade de expressão e atingido a honra pessoal do ministro e também da própria instituição. Os ministros do Supremo têm defendido uma reação mais dura à campanha que acabem atrapalhando, inclusive, a credibilidade da corte. A crise ela também envolveu uma fala polêmica de Gilmar Mendes nessa última semana. Durante uma entrevista, o ministro ele utilizou um exemplo envolvendo a sexualidade de Zema ao comentar ofensas públicas. E aí, depois da repercussão negativa, Gilmar chegou a recuar e publicou um pedido de desculpa nas redes sociais. Inclusive, nesse pedido de desculpa, ele reconheceu o erro da comparação, mas ele manteve as críticas ao ex-governador mineiro.
Janeiro. Zema, por sua vez, ele acabou afirmando que os ministros também estão sujeitos a críticas, inclusive ironias, assim como também qualquer tipo, né? Assim como pode ocorrer com qualquer tipo de agente público. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, muito obrigado pelas informações, Bruno. Uma boa noite para você. 19 pessoas com mais de 70 anos condenadas de 13 a 17 anos de prisão por participarem dos atos de 8 de janeiro de 2023 poderão cumprir a pena em casa. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, detalhada hoje pela assessoria do Supremo Tribunal Federal, a medida foi adotada por questões de saúde, mas todos usarão tornozeleira eletrônica, não poderão utilizar redes sociais e poderão receber apenas a visita de parentes, médico ou advogados. E se precisarem se deslocar para algum hospital, terão que pedir licença a Alexandre de Moraes. A nova pesquisa nacional BTG Pactual Nexus indica que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno. Ainda de acordo com a pesquisa, outros nomes também foram testados, o que mostra que o petista continua liderando. Segundo o levantamento da Nexus, em parceria com o BTG Pactual, se o segundo turno da corrida presidencial fosse disputado hoje, o presidente e pré-candidato à reeleição Lula e o senador Flávio Bolsonaro estariam tecnicamente empatados. O petista somaria 46%, enquanto o sucessor de Jair Bolsonaro teria 45%. A surpresa ficou por conta das altas somatórias dos outros concorrentes de Lula. Em um embate contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, o presidente petista teria 45% contra 41%. O cenário se repete o mesmo na disputa do presidente Lula contra Ronaldo Caiado, do PSD de Goiás. No simulado de primeiro turno, Lula continua levando vantagem com 41% das intenções de votos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 36%. No comparativo da última pesquisa, o petista manteve a mesma pontuação, enquanto Flávio alcançava 38%, oscilando 2 pontos percentuais dentro da margem de erro. Assim como em outros levantamentos, Lula e Flávio mantêm as maiores taxas de rejeição. E o motivo para isso é a polarização que o país passa desde as últimas eleições. Desta vez, dividindo o lugar mais alto do indesejado pódio, os dois rivais alcançaram um percentual de 48% de rejeição. Não muito distante, Romeu Zema somou 33% de pessoas que não votariam nele de jeito nenhum. A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 24 e 26 de abril. Foram entrevistados 2.028 eleitores acima dos 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança em 95%. O mercado financeiro tem seguido um manual em grandes mudanças nos últimos tempos. Desde que começou a guerra no Oriente Médio, a expectativa era de que agora será feito um acordo, mas os ânimos recuaram. Depois de tantas afirmações e desmentidos, neste início de semana está pesando mais o preço do petróleo, que fechou o dia valendo $108 o barril. Além disso, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos vão anunciar depois de amanhã como ficará a taxa de juros nos dois países. Com tudo isso, o dólar caiu 0,31%, cotado em R$ 4,98. Na Bolsa de Valores, a queda foi de 0,61%, agora na faixa dos 189 mil pontos. 41 pessoas desaparecem por dia em São Paulo. Uma situação que causa agonia em muitas famílias, que ficam à espera de notícias. No meio da multidão, pessoas desaparecem todos os dias sem explicação. Pode ser um familiar ou amigo. Neste ano, a média é de 41 desaparecimentos diários em São Paulo. E muitos casos continuam sem uma resposta. A maioria são de jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 49 anos. Entre os desaparecidos estão a maioria as pessoas de classe baixa, pessoas em situações de rua, com problemas com drogas ou com família, entre outros motivos. Mas ao contrário do que muitos pensam, o melhor momento para pedir ajuda é imediatamente. Você não tem que esperar 24 horas, não tem que esperar tempo algum. Se isso acontecer,
Para você não criar um problema, entre no site da Polícia Civil e faça um boletim online que ele tenha a mesma validade jurídica e faça um mutirão de pessoas para procurar esse desaparecido o quanto antes essa busca começar, maior é o resultado que você pode obter no sentido de localizar e identificar essa pessoa desaparecida. As crianças e adolescentes do sexo feminino são o perfil mais comum, representando 30% dos casos de desaparecimento nesse nicho. Pais, oriente os seus filhos desde cedo a não falar com estranhos, a não receber nada de alguém que se aproxime dessa criança querendo oferecer uma bala, um chocolate, uma carona. Porque se a criança sabe do perigo que ela corre, ela não desaparece. As crianças que desaparecem são aquelas que estão fora do olhar de um adulto e que estão em situação de vulnerabilidade. Mesmo a espera é marcada por muita incerteza e apreensão dos familiares. Felizmente, cerca de 75% dos casos são resolvidos pela polícia e as pessoas acabam sendo encontradas e voltam para casa, trazendo de volta a alegria para o lar. Como aconteceu com esse professor universitário, que foi encontrado depois de 5 anos desaparecido. Uma espera longa, mas com um final feliz. E a seguir, americano que tentou atirar no presidente Donald Trump no último sábado vira réu com risco de pegar prisão perpétua. E o Irã faz proposta para a reabertura do Estreito de Hormuz, mas reafirma pontos dos quais não aceita abrir mão. O homem acusado de atirar durante jantar de gala que o presidente dos Estados Unidos participava no último sábado virou réu. A justiça norte-americana poderá condenar o suspeito por tentativa de assassinato contra o presidente, além de outros 2 crimes federais relacionados ao uso de arma de fogo com risco de prisão perpétua. De acordo com as autoridades norte-americanas, o atirador pegou um trem de Los Angeles para Chicago, em seguida de Chicago para Washington, onde se hospedou no Washington Hilton, 1 ou 2 dias antes de o hotel sediar o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Autoridades federais investigam um texto atribuído ao suspeito, que sugere uma motivação política e indignação com ações do governo. O bilhete ainda indica que integrantes do governo eram os principais alvos do atirador. Imagens mostram que poucos minutos após o início do evento, o atirador passou correndo por um posto de controle de segurança no Washington Hilton. Testemunhas no interior disseram que um barulho alto foi ouvido do lado de fora da sala onde ocorria o jantar. Os funcionários do buffet gritaram e correram para as escadas, enquanto os participantes se abaixavam para se protegerem dos tiros. O atirador trocou tiros com as autoridades antes de ser neutralizado pelo serviço secreto. Segundo as autoridades, ele não entrou no salão de baile. Os investigadores acreditam que o homem tenha disparado pelo menos uma vez. As autoridades ainda estavam analisando as provas balísticas e os cartuchos. Trump, a primeira-dama e o vice-presidente J.D. Vance e outras autoridades do alto escalão norte-americano foram escoltados para fora do hotel, assim que a equipe de segurança percebeu os disparos. Apesar de um dos agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos ter sido atingido por um tiro, ele não ficou ferido porque usava um colete à prova de balas. O Irã enviou uma nova proposta para tentar destravar as negociações de paz com os Estados Unidos. Teherã sugere priorizar um cessar-fogo prolongado, junto da retomada do fluxo no Estreito de Hormuz. A iniciativa, no entanto, enfrenta a resistência de Washington e aumenta as incertezas sobre o futuro do acordo. A iniciativa surge em meio a um impasse diplomático com divisões internas na liderança iraniana sobre quais concessões nucleares estariam dispostas a fazer. A proposta foi enviada por meio de mediadores paquistaneses e, nesta nova fase, o acordo prevê um cessar-fogo prolongado, ou até mesmo o encerramento permanente das hostilidades.
O regime xiita sugeriu adiar as negociações sobre seu programa nuclear para um segundo momento, mas ainda sob a condição da normalização do fluxo no estreito e o fim das restrições. O formato da proposta iraniana pode ajudar a reduzir a capacidade de pressão que Washington vem exercendo nas negociações. Além da proposta enviada para a trégua, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, também entregou uma lista de pontos inegociáveis. Entre eles estão questões nucleares e o Estreito de Hormuz. No entanto, essa lista não significa nada diretamente sobre as negociações. A ideia iraniana é tentar esclarecer para que as conversas possam destravar. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou que o presidente Trump recebeu a proposta iraniana, discutiu ela com os principais assessores de segurança nacional e que ainda está sendo avaliada. Posso confirmar que o presidente se reuniu com sua equipe de segurança nacional esta manhã. Não quero falar afirmativamente, porque estava me preparando para vir aqui, mas a proposta estava sendo discutida. Não quero me antecipar ao presidente ou à equipe de segurança nacional dele. O que vou reiterar é que as linhas vermelhas do presidente em relação ao Irã foram muito claras, não apenas para o público americano, mas também para eles. Um dos primeiros a se pronunciar sobre a proposta do Irã foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que disse que a suposta oferta persa para reabrir o Estreito de Hormuz sob condições rigorosas não é aceitável para os Estados Unidos nem para outros países. Rubio disse que o Irã tem uma visão diferente da maior parte do resto do mundo sobre a passagem estratégica. No caso dos Estados Unidos, estas condições seriam a retomada plena da navegação em Hormuz e a entrega do estoque de urânio enriquecido por parte do Irã. A movimentação diplomática ocorre em paralelo ao fortalecimento do apoio russo ao regime iraniano. Isso porque, no encontro com o chanceler iraniano em São Petersburgo, na Rússia, o presidente Vladimir Putin prometeu fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir que o Irã encerre a guerra em seus próprios termos. O presidente libanês criticou o grupo Hezbollah de traição e afirmou que a traição é cometida por aqueles que levam seu país à guerra para alcançar interesses estrangeiros. Em um comunicado divulgado hoje, o líder do Líbano também recusou todo o acordo que chamou de humilhante com Israel. Na semana passada, quando Trump anunciou a extensão do cessar-fogo, o Departamento de Estado americano afirmou em comunicado que Israel não realizaria nenhuma operação militar ofensiva contra alvos libaneses, incluindo alvos civis e militares, bem como outros alvos estatais em território libanês, por terra, mar e ar. Mas desde então, a realidade é outra. O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra no Oriente Médio, no início de março, quando lançou foguetes contra Israel em vingança pela morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Israel, então, respondeu com bombardeios e uma invasão terrestre. Apesar dos recorrentes ataques e de dizer que o grupo continuará a lutar contra a agressão israelense no sul do Líbano, o líder do Hezbollah pediu também o retorno das negociações indiretas com Israel. Em paralelo ao apelo e às críticas de A1, as Forças Armadas israelenses afirmaram que mataram 3 membros do Hezbollah em um ataque aéreo próximo à linha de defesa no sul do Líbano no último domingo. As Forças de Defesa de Israel também informaram que várias estruturas militares do grupo foram atingidas na mesma área, incluindo o que descreveu como o quartel-general do setor Bint Jebel. No domingo, ataques israelenses contra o sul do Líbano deixaram 14 mortos, incluindo 2 crianças. O exército de Israel informou que um soldado morreu e 6 ficaram feridos. Na ocasião, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que seu exército lutava vigorosamente contra a milícia xiita. O premier disse que o Hezbollah estava desmantelando a trégua, enquanto o movimento pró-iraniano anunciou que responderia às violações israelenses e sua ocupação contínua do Líbano. Netanyahu voltou a reforçar o tom, afirmando que os foguetes e drones em posse do Hezbollah continuam sendo uma ameaça central e exigem novas ações militares no Líbano. O Hezbollah, por sua vez, afirmou que as contínuas violações do cessar-fogo por Israel e, sobretudo, a sua contínua ocupação do território libanês e as violações da sua soberania serão respondidas. Uma cadela foi atacada por uma onça na semana passada em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. Após esse ataque,
Equipes de pesquisadores e de militares afirmaram que já possuem um plano de captura do animal. O vídeo que circula na internet mostra a onça responsável pela morte de uma cachorrinha no município de Corumbá, no Pantanal Sul-Mato-Grossense. O ataque aconteceu nas primeiras horas da quarta-feira. Imagens feitas por câmeras de segurança mostram o animal rondando a residência no dia em que o incidente aconteceu. Outras imagens, também feitas pelo circuito de monitoramento, mostram a onça caminhando pela casa. É possível ver o animal se esconder em uma parte da residência. Um dos motivos da história chamar tanta atenção é que a cachorrinha Ana, que morreu ao ser atacada pelo felino, é protagonista de outro incidente ocorrido no ano passado. Em maio de 2025, outro vídeo flagra o momento em que o pet espanta a onça. Pesquisadores que atuam na região afirmam que a onça que aparece no vídeo do ano passado e nas imagens feitas nesta semana se trata do mesmo animal. A identificação ocorreu por conta de uma característica única: as pintas nos pelos. Cada onça ela tem um padrão de pintas único, assim como nós temos impressões digitais únicas em nós seres humanos, né? Então, a partir desse padrão de pintas e de todo o histórico de registros das câmeras, das armadilhas fotográficas que foram instaladas pelo grupo, assim como das câmeras residenciais que vêm registrando esse animal, com essas informações a gente chegou à conclusão de que é somente uma onça que apareceu nos vídeos. Desde o ano passado, quando o primeiro incidente envolvendo a onça aconteceu, pesquisadores e militares que atuam no município iniciaram a elaboração de um plano de captura e soltura do animal. Agora, com a fase de planejamento encerrada, o grupo afirma estar pronto para realizar a prisão do felino. O pesquisador explica que a captura poderá ser feita na mata ou no perímetro urbano. Se esse animal estiver preso dentro de algum lugar, dentro de um banheiro, dentro de um galinheiro, as equipes em Corumbá já estão prontas para fazer o resgate, a captura desse animal e o translocamento desse animal para uma outra área. A ideia inicial é levar esse animal para a região da Serra do Amolar, onde tem várias RPPNs, e esse animal ser solto com o rádio colar GPS. A gente está ampliando esse esforço de captura com uma gaiola para captura também, a gente vai colocar numa área onde ela tem sido vista. E assim, por mais que nós tenhamos uma equipe preparada para isso, nada garante que a gente vai conseguir capturar a onça. Ela tem que entrar na armadilha, ela tem que pisar no laço, ou ela tem que estar presa num lugar onde a gente consiga fazer o tiro anestésico. Segundo o especialista, o atual cenário, que envolve a interação de humanos, pets e onças, precisa de um olhar mais cuidadoso por parte do poder público. Porque mesmo retirando essa onça dali, no máximo em 2 meses ou 1 mês, outra onça vai ocupar aquele lugar. Então, é importante que essas casas estejam protegidas, que esses cachorros sejam recolhidos, então que toda a estrutura da cidade naquele ponto, os moradores e todo o entorno da gestão pública, se atente para isso. Hoje, Corumbá está preparado para situações de emergência. Ela entrou numa casa, entrou num estabelecimento, a gente sabe capturar e soltar esse animal. Mas o pós, que é preparar as cidades para essa coexistência que vai continuar acontecendo, isso ainda não foi implementado e é o que mais demanda de trabalho. E veja a seguir, FIFA lança ranking para o Mundial de Clubes, marcado para daqui a 3 anos. E para a Copa do Mundo, que vai começar há menos de 2 meses, o que mais preocupa os técnicos é o aumento das lesões dos jogadores. Os brasileiros estão se arriscando com a justiça e a própria saúde, comprando uma nova versão de caneta emagrecedora de origem clandestina vinda do Paraguai, que não tem aprovação da Anvisa. Só neste ano, as apreensões dessas canetas já passam de 11 milhões de reais. O mercado das canetas para emagrecer movimentou cerca de 12 bilhões de reais no ano passado. As canetas de retatrutida ainda estão em desenvolvimento por uma farmacêutica americana.
é uma molécula que age de forma parecida com a de outros remédios para emagrecer que estão cada vez mais populares no Brasil. Essa molécula age em receptores importantes do cérebro e do trato gastrointestinal, que estão ligados ao metabolismo, reduzindo o apetite e deixando a digestão mais lenta. A diferença é que a retatrutida consegue agir em 3 receptores hormonais, enquanto a molécula do Ozempic age em apenas 1 e a do Mounjaro em 2. Hoje, o Mounjaro, a única caneta para emagrecimento com venda autorizada no Brasil, custa a partir de R$ 1.500 nas principais farmácias, um valor que é inacessível para grande parte dos brasileiros. Diante desse cenário, canetas como a retatrutida têm ganhado espaço no mercado paralelo, onde podem ser encontradas por até 80% menos que o preço original. Na alfândega de Foz do Iguaçu, porém, há apreensões diárias de retatrutida, feitas por agentes da Receita Federal e também da Anvisa. Também há um número relevante de apreensões em São Paulo e Mato Grosso do Sul, que também faz fronteira com o Paraguai. Elas se somam às apreensões de vários tipos de canetas e ampolas de remédios para emagrecer com outros princípios ativos, que também são proibidos pela Anvisa de entrar no Brasil. Esse tipo de medicamento entra no país de diferentes formas, dentro de garrafas térmicas ou até em canos de escape de motos e no motor de carros. Essas formas de transporte aumentam ainda mais o risco para a saúde de quem consome o produto. As canetas precisam ser mantidas refrigeradas entre 4 e 9 graus. Quando elas ficam em ambiente quente, a tendência é que estraguem. E o risco não é só perder o efeito. Se a caneta estiver contaminada, o calor pode levar a complicações gravíssimas. E por falar em canetas, o envio irregular de medicamentos pelos Correios virou alvo de fiscalização em Mato Grosso do Sul. Parte das substâncias era escondida em meio a outros produtos, inclusive alimentos. Quase 1 tonelada de ampolas e canetas emagrecedoras irregulares, apreendidas no centro de distribuição e triagem dos Correios na capital. O material tirado de circulação é resultado de uma operação entre a Vigilância Sanitária Estadual em parceria com a Anvisa e que teve início em fevereiro. A Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, acompanhando com preocupação a grande circulação de medicamentos irregulares através dos Correios, deu início à Operação Anvisa Protege, que nos últimos 75 dias logrou retirar de circulação quase 1 tonelada de medicamentos emagrecedores, mais de 20 mil itens, que totalizariam 10 milhões de reais em preços praticados ao consumidor final. Informações quanto a remetentes e destinatários estão sendo encaminhados para as autoridades policiais procederem às devidas averiguações de possíveis redes de organização criminosa. Parte das substâncias era enviada escondida em meio a outros produtos, inclusive alimentos, além de acondicionadas de forma inadequada. São medicamentos que provocam profundas alterações no organismo humano em curto espaço de tempo, são medicamentos que possuem contraindicações absolutas e são medicamentos que exigem cautela com relação a determinados estados clínicos e históricos familiares do paciente. Portanto, são medicamentos que só podem ser dispensados mediante a apresentação de receita médica, avaliação médica prévia e prescrição médica. Retenção de receita por parte de farmácia e drogaria. Jamais adquire esses medicamentos através de redes sociais ou no comércio online. Situação que se repete em outros focos de fiscalização e que já tem imposto um novo cenário para a Receita Federal em Mato Grosso do Sul. Do ano passado para cá, as apreensões dos chamados emagrecedores cresceram mais de 10 vezes. Esse ano realmente explodiu, estão chegando várias quantidades, apreendidos tanto pelas nossas equipes da Receita Federal, que fazem esse trabalho de repressão nas estradas aqui do estado, quanto pelas forças policiais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. O transporte dessas mercadorias gera um risco à saúde, porque essas mercadorias precisam ficar em baixas temperaturas. A gente já viu vários tipos de transporte, inclusive transporte dentro de motor de veículo, transporte dentro de pneus. Então, não é um transporte feito da melhor forma e gera uma grande perda de qualidade do produto. Além disso, muitos produtos que vêm do Paraguai não têm autorização da Anvisa para ser comercializada no Brasil
e isso gera um risco à saúde. O aumento significativo das apreensões acende um alerta não só sanitário, mas passa também a ser um desafio para a Receita Federal, não somente pelo acondicionamento desses produtos, mas também pela destruição. Já tem vários tipos de contrato que a Receita Federal busca, né, para destruição, como incineração, outros tipos de destruição, mas sempre a Receita vem buscando fazer a melhor destinação, a destinação mais sustentável. Temos convênios aí com as universidades, várias universidades pelo Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul também já temos os acordos iniciados aí pelo delegado com a reitora da UFMS, junto à Universidade Federal, ao IF também, ao Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, ao UEMS. Então são vários acordos para a gente fazer vários estudos para a melhor destinação de todos os produtos. A presença de tartarugas cabeçudas na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, tem intrigado pesquisadores. O animal não é tão comum na região. Baía de Guanabara apresenta aumento inesperado de tartarugas cabeçudas. Segundo dados do projeto Aruanã, não há registros da espécie na Bahia há 15 anos. De acordo com os pesquisadores, o motivo da migração é desconhecido, porém uma das hipóteses indica que a oferta de alimento da Baía de Guanabara atrai esses animais. A expansão coincide com a passagem de um animal que se tornou popular, a tartaruga cabeçuda Jorge, que após monitoramento via satélite foi solta na Argentina. Nesse último final de semana, 2 tartarugas cabeçudas foram apanhadas, medindo cerca de 80 centímetros de casco, podendo ter entre 15 e 20 anos. O projeto Aruanã, que monitora essas espécies, pretende ampliar a atuação para o litoral de Magé e dar início à marcação desses animais marinhos através da parceria com pescadores artesanais. Cientistas seguem na expectativa de que o monitoramento, que inclui estudos genéticos, ajude a entender o comportamento da espécie e os motivos desse retorno à Bahia. A FIFA anunciou um novo ranking que irá definir os clubes que irão participar da próxima edição do Mundial. Já temos brasileiro classificado e outros concorrendo por vagas. A próxima Copa do Mundo de Clubes será em 2029 e a FIFA já projeta o torneio e divulgou o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. Até o momento, 5 times já estão confirmados na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório. São eles: Paris Saint-Germain, que chegou até a final da primeira edição sendo derrotado para o Chelsea, ficando com o vice-lugar, o Al Ahly da Arábia Saudita, o Pirâmides FC do Egito, Flamengo, que conquistou a vaga após ser campeão da Libertadores no ano passado, e o Cruz Azul do México. O sistema de pontuação leva em consideração exclusivamente o desempenho dos clubes na principal competição continental de cada confederação entre 2025 e 2028 e funciona da seguinte maneira: 3 pontos por vitória, 1 ponto a cada empate e um bônus de 3 pontos por avançar de fase nas competições. O Brasil aparece com forte presença no ranking divulgado pela entidade, com vários clubes bem posicionados na disputa por vaga no Mundial. Os times com a melhor colocação no ranking são Palmeiras na primeira posição, São Paulo na 6ª colocação, o Botafogo vem em 10º, o Internacional em 15º e o Fortaleza em 18º. O governo do Irã voltou a colocar em dúvida a participação do país na Copa do Mundo de junho. O problema seria o risco à segurança dos atletas nos Estados Unidos. A organização não governamental Human Rights Watch também não está muito confiante em relação ao Mundial. A Human Rights Watch fez um alerta nesta segunda-feira sobre os riscos que envolvem a Copa do Mundo disputada este ano nos Estados Unidos, Canadá e México. Em um documento destinado aos jornalistas que vão cobrir o evento, a ONG avaliou que a política antimigratória do presidente americano Donald Trump ameaça azedar a festa para migrantes e visitantes. A sede da FIFA, a cidade de Miami, teve cerca de 40 mil pessoas presas. Portanto, este não é um ambiente que ninguém esperava para a Copa do Mundo. Estamos pedindo uma trégua do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, em todos os Estados Unidos e nas fronteiras antes e durante a Copa do Mundo.
A Human Rights Watch destaca que, com base em dados do governo americano, foram registradas 167 mil detenções nas 11 cidades sede do torneio de futebol, entre a volta de Trump ao poder no início de 2025 e o começo de 2026. A ONG ainda chama atenção para preocupações com acesso ao território americano, à liberdade de manifestação ou de imprensa. No México, jornalistas enfrentam perigo físico real, assassinatos, impunidade, crime organizado. E o Comitê para a Proteção dos Jornalistas documentou 7 jornalistas mortos no ano de 2025. No Canadá, a cidade anfitriã Toronto não publicou seu plano de ação obrigatório para direitos humanos. 4 países classificados para a Copa do Mundo, Irã, Haiti, Senegal e Costa do Marfim, poderiam jogar sem torcedores devido às proibições de viagem impostas por Washington a cidadãos destes países. A segurança preocupa fora do campo, mas dentro a situação também não anda muito animadora, não. O número de atletas lesionados, faltando menos de 2 meses para a Copa, só aumenta a cada semana. Desta vez, um holandês e um brasileiro receberam a confirmação de suas ausências no Mundial. Há poucas semanas da Copa do Mundo, as lesões continuam aparecendo e preocupando os jogadores que sonham em disputar o maior torneio mundial de futebol. Na última semana, a lista de atletas que se machucaram e correm o risco de ficar de fora do Mundial cresceu com 3 nomes. Um deles é o jovem holandês de 23 anos, Xavi Simons, que se lesionou atuando pelo Tottenham no campeonato inglês e ficará de fora do restante da temporada, inclusive da Copa do Mundo. Outro nome que também está fora do restante da temporada é o zagueiro brasileiro Éder Militão, que vai passar por uma cirurgia e com isso não vai disputar a Copa do Mundo de 2026 e deve ficar afastado dos gramados por cerca de 5 meses. Já seu companheiro de Real Madrid, Kylian Mbappé, ainda sonha em disputar sua 3ª Copa, mesmo com a lesão muscular na coxa. Segundo a imprensa espanhola, o capitão da seleção francesa pode desfalcar a equipe pelo restante da temporada. Ainda é cedo para definir se o atacante tem ou não condição de atuar no Mundial, mas todo cuidado é pouco. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.